Bom, pessoal, então calcular esse limite aqui, o limite quando x tende a zero e y tende a zero de 2xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, inicialmente eu vou substituir por zero para ver o que vai acontecer. Coloca-se zero no lugar do x, zero no lugar do y, embaixo vai ser zero ao quadrado, mais zero ao quadrado, e nós teremos uma indeterminação tipo zero sobre zero. Bom, feito isso, né, não tem como fatorar como no caso anterior, e aí para a gente resolver isso aqui, a gente pode escolher caminhos, calcular esse limite por caminhos diferentes, uma vez que o ponto 0, 0, que é o que eu estou querendo, né, é o ponto que eu estou me aproximando, ele está aqui no centro. E aí eu vou começar a escolher caminhos. Eu posso me aproximar por esse ponto por uma parábola, por exemplo. Posso me aproximar por uma parábola. Eu posso me aproximar desse ponto aqui, em cima do eixo dos x aqui. Certo? Essa parábola aqui, só para dar exemplo, é y igual a x ao quadrado. Posso me aproximar do ponto por cima dessa parábola, por essa curva. Eu já disse que são infinitos caminhos que me levam ao ponto. Este caminho aqui é y igual a zero. Eu estou em cima do eixo dos x. Posso escolher também o caminho aqui em cima do eixo do y. Posso me aproximar desse ponto pela curva chamada x igual a zero. E aí são vários caminhos. Também posso me aproximar desse ponto em cima dessa curva aqui. Vão se acostumando com isso, né, pessoal? Y igual a x. Então eu posso me aproximar desse ponto por essas curvas aqui, em cima dessas curvas, e todas têm que dar o mesmo limite. Se uma delas der um limite diferente da outra, então o limite não existe. Então eu vou fazer isso. Eu vou escolher vários caminhos para a gente se aproximar do ponto 0, 0 aqui, que é o ponto que nós estamos se aproximando. E aí a gente vai escolher 1, 2, 3, até achar um que difere. Então o primeiro que eu vou escolher vai ser y igual a zero. Bom, eu já destaquei aqui então que o ponto 0, 0 está aqui. Eu vou me aproximar desse ponto em cima desta linha aqui, y igual a zero. Então nós vamos copiar limite quando x tende a zero. Só que o y não tende, ele vai ser zero sempre. O y não é tende a zero, ele vai ser igual a zero. E aí eu coloco aqui 2x que tende a zero vezes o y que já está garantido que ele é zero, sobre x quadrado mais zero quadrado. Bom, fazendo esse cálculo, né? 2 vezes x vezes zero vai dar zero, então tendendo a x tende a zero, aqui vai dar, em cima vai dar zero. Eu vou fazer o seguinte, ó. Antes de fazer o x tender a zero, eu vou calcular isso aqui. 2 vezes x é x, vezes zero é zero. Então, limite de zero em cima sobre, embaixo vai ficar x ao quadrado. Quando x tende a zero e y é igual a zero. Ora, zero, garantidamente zero dividido por x, vai dar zero. Então, limite de zero. Quando x tende a zero e y é igual a zero. Limite de zero, limite da constante é a própria constante, zero. Então tá aí, pessoal. Eu percorrendo este caminho aqui,
me aproximando do ponto por esse caminho aqui, eu achei que o limite vai dar zero. Agora vamos pegar outro ponto que seria, né? Outro ponto, esse aqui é o caminho 1. Então o caminho 1 já deu zero, limite zero. E o outro que eu vou pegar vai ser este caminho aqui. Vou pegar outro caminho, que é esse aqui. Eu vou me aproximar agora do ponto pelo caminho 2, que eu vou chamar de caminho 2, onde x é igual a zero. E o caminho 2. Então, vamos fazer todo esse cálculo de novo, né? Com x igual a zero. Bom, pessoal, então eu já coloquei aqui que o x é igual a zero no caminho 2. E aí, vou substituir, então, no limite, fazer o cálculo do limite, quando x já é igual a zero, mas o y tende a zero. E aí, eu coloco aqui, né, 2, o x é zero, o y tende a zero, portanto é y, 0 ao quadrado mais y ao quadrado. E aí, fazendo isso aqui, agora calculando 2 vezes 0, dá zero em cima, dá limite 0 sobre y ao quadrado. X é igual a zero e o y tende a zero. 0 por y, limite de zero, quando x é igual a zero e o y tende a zero. Ora, limite de zero, limite de uma constante é a própria constante. Então, até agora, os dois limites deram igual. Então, vamos resumir o que a gente já tem. Bom, pessoal, então, resumindo o que nós temos feito, né? Eu escolhi um caminho ou uma curva, y igual a zero, e o limite deu zero. Tá aqui. Este aqui. Eu escolhi a curva 2 com x igual a zero, e o limite também deu zero. Esse aqui. Bom, até agora não houve discordância, então acho que o limite, de repente, existe, mas isso não será suficiente para a gente afirmar se existe, só porque dois deram certo. A gente vai tentar mais uma curva para ver se dá uma descontinuidade, se dá diferente desses valores. Se der diferente, está provado que o limite não existe. Agora, se der igual, daí não dá para dizer que o limite existe. Teria que fazer mais um teste ainda para comprovar. E esse teste eu vou mostrar para vocês, um teste, né, no vídeo que vem ainda. Este aqui a gente vai ver se ele não existe. Eu vou pegar esta curva aqui agora. Y igual a x. É uma curva que também passa pela origem e eu vou me aproximar do ponto em cima dessa curva aqui. Então agora y igual a x, aqui está o limite. Vamos substituir então, fazendo limite. Vou botar 2x, e ao invés de botar y, eu vou botar x. Sim, porque o y é igual a x. Embaixo eu vou colocar x quadrado mais x quadrado. Tudo que eu fiz foi trocar o y pelo x. Estou me aproximando. Agora só tem x aqui. X tende a zero. Então o y foi trocado. E x vezes x, resolvendo isso aqui agora, para ver o que vai dar. Se vai dar zero também. Limite 2x ao quadrado sobre 2x quadrado, quando x tende a zero. Eu posso simplificar isso aqui. X com x, 2x dá 1. Então, vai resultar em limite. Aqui vai dar o número 1, quando x tende a zero. E limite de uma constante é a própria constante. Pronto, tá aí. Então, eu vou chamar isso aqui de curva 3. Como eu chamei de curva 1, essa aqui vai ser a curva 3. Então, agora tem a curva 3. E a curva 3 não deu 0, deu 1. Se deu diferente das anteriores, então o limite não existe. Um deles dando diferente, já está provado que o limite não existe.
conseguimos, através de diversas curvas, né, comprovar que o limite não existe. Bom, aqui está o resumo de tudo que a gente fez. Então, o que nós fizemos? A curva 1, o y igual a zero, o limite deu zero. Curva 1. A curva 2, o x igual a zero, o limite também deu zero. Aqui, essa curva aqui. A curva 3, y igual a x, essa aqui, me aproximei do ponto em cima dessa curva e deu 1. O limite deu 1. Então está comprovado que o limite não existe.